Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje é 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, de que ontem falamos. Não sei se vocês vão conseguir festejar depois desse anúncio do Supremo, mas queria lembrar que 8 de março começou com uma greve de mulheres lá em São Petersburgo. 1917, a Rússia estava destroçada pela Primeira Guerra. As tecelãs e costureiras saíram para a rua no movimento, e esse movimento foi uma primeira fase da Revolução de Outubro, da Revolução Comunista daquele mesmo ano, que começou lá com os tiros do Aurora, lá em São Petersburgo. E em 1921, o Congresso das Mulheres Comunistas resolveu adotar o dia 8 de março para comemorar aquele feito. E hoje o mundo todo comemora 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Bom, não esqueça de dar o seu like, o seu dislike e de se inscrever. Junte-se a nós aí, vamos chegar a 2 milhões. Bom, hoje não se fala noutra coisa, né? Aliás, começou a se falar ontem. Eu tenho aqui anotado, 5 da tarde de ontem. Acho que o senador Humberto Costa já sabia, de ontem. Né? Ele põe Lula fazendo exercício e um fundo musical com Chico Buarque cantando Eu Tô Voltando. Ou seja, vazou ontem pelo jeito. E o senador Humberto Costa é muito ligado ao Lula, liderança do PT, exerceu cargo em Pernambuco, né? Enfim. Mas ficou todo mundo assim meio perplexo, né? Quer dizer que não vale mais as condenações de Lula na Lava Jato. Simplesmente não valem porque um ministro do Supremo, o ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato, disse que era a vara indevida, porque lá naquela vara só pode julgar o que é da Petrobras. Como o triplex de Guarujá não é da Petrobras, como o sítio de Atibaia não é da Petrobras, como aquele processo lá do Instituto Lula não tem Petrobras, tem Odebrecht, empreiteiras, né? Então não está valendo, então está anulado. Embora seja condenação confirmada no Tribunal Revisor, que é o Tribunal Regional Federal 4 da 4ª Região lá de Porto Alegre. Não sei por que isso demorou tanto a aparecer que não vale, era só dizer, olha, não vale, tira daqui. Mas o Supremo demorou a decidir isso, enfim. Decisão judicial se cumpre, todo mundo fica perplexo, né? Lembrando o histórico do ministro Fachin, sempre teve ligação com a CUT, com o MST, fez campanha para Dilma, foi indicado por Dilma, quis entrar no Supremo, né, e acabou substituindo o ministro Teori Zavascki depois daquele acidente de avião lá no litoral. E, enfim, o processo agora vai para outra vara, mas está tudo anulado. Imagino que prova obtida por meios ilícitos, como pirataria de escuta, isso não deve valer, né? Mas foi uma grande vitória para a defesa de Lula, e Lula agora está sem as condenações que o tornavam inelegível. Então ele agora é elegível. Então o PT não precisa mais daquele que chamavam de poste, não precisa mais de candidato por procuração, é o próprio Lula. Né? E é um desafio para o Lula. Ele não pode recusar isso, né? Ser candidato à presidência da República. Ele não pode recusar, é uma questão de brio para ele. E é uma responsabilidade que Fachin joga no colo dele. E, inclusive da esquerda, né? A esquerda agora, antes estava mais fácil com Haddad, agora já complica para a esquerda. Não pode ter vários candidatos. Ciro Gomes, Boulos vão se unir numa frente única apoiando Lula, fazendo uma chapa de Lula e Ciro, Lula e Boulos. Como é que fica? Acabou que Fachin criou uma encruzilhada
para o PT e para a esquerda. E deixou o Sérgio Moro completamente fora da disputa, né? João Dória ficou super secundário, mais secundário ainda do que já estava, né? Porque o próprio partido dele já estava apontando para o governador do Rio Grande, Eduardo Leite. É uma complicação na estrutura eleitoral. E Lula vai ter que encarar Bolsonaro, sendo que todo mundo sabe que Bolsonaro era o preferido, o favorito de reeleição. O problema era que não aparecia candidato capaz de peitar Bolsonaro. Agora apareceu. Agora é Lula. E Lula não pode deixar de aceitar esse desafio. Não, senão fica muito mal para ele. Só que o Bolsonaro já ocupou o lugar que antes era de Lula, de populações inteiras, de interior do Nordeste, e por toda parte onde ele vai é chamado de mito. Então, criou o ato de Fachin, ao liberar Lula, cria um fato novo complicado. Complicado para a esquerda, de um modo geral. Agora, ou se unem com Lula, e aí vamos ver. Então, vamos pagar para ver Lula versus Bolsonaro. Parece que torna mais emocionante a eleição do ano que vem. Talvez isso acalme a mídia partidária, militante, né? Porque agora, finalmente, tem Lula de volta. Agora, com que cara fica o cidadão brasileiro ao ver isso? Estava vendo a Lava Jato como símbolo do combate à mais gigantesca corrupção institucionalizada que já se viu nesse país. Quase quebraram a Petrobras, por exemplo. Né? Como é que o cidadão comum vê isso? Esse atestado de impunidade. Fica tudo anulado. Foi julgado, foi condenado em 2 instâncias, mostraram provas, mas não está valendo nada. Né? Vai começar tudo de novo? Não sei ainda, confesso para vocês que não sei, porque tenho que ouvir juristas agora com o desdobramento desse anúncio de Fachin. Anúncio que, pelo jeito, era segredo, muitos já sabiam, né, como eu mostrei aí. Acho que o senador Humberto Costa não conseguiu esperar por Fachin. Ele deu o furo. Né? Ele foi o primeiro a dar a notícia às 5 horas da tarde de ontem, né, mostrando o Lula fazendo exercício e o Chico Buarque cantando Eu Estou Voltando. Né? Prepara o feijão, a cerveja e tal. E, bom, então é isso, minha gente, sobre esse aspecto. Agora, eu prometi para vocês ontem que eu ia trazer dados sobre a pandemia, comparando Reino Unido, né, Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido, que é a Inglaterra, mais a Escócia, mais a Irlanda e tal, mais Reino Unido, Índia, que já foi colônia do Reino Unido, e Brasil. Brasil, que quando era colônia de Portugal, Portugal tinha colônias na Índia. Aliás, tinha até recentemente, né? 1950, por aí, as tropas indianas tiveram que invadir Goa, por exemplo. Acho que Diu também. Mas, enfim, vejam só, a Índia tem 1.370.000.000 de habitantes. E está agora com 11.244.000 casos. Isso dá 0,8% da população. O Brasil tem 212 milhões de habitantes e está com 11.051.000 casos. Isso dá 5,2% de habitantes. Ou seja, está dando 6 vezes praticamente mais casos que a Índia, em números relativos. E o Reino Unido, que tem grandes laboratórios, prepara vacina, fez 3 lockdowns, tem 67 milhões de habitantes e 4.223.000 casos. 6,3% da população. É mais que o Brasil.
Tudo bem até aqui? Mortos. A Índia está com 158 mil mortos. Dá 1,4% dos infectados. O Brasil tem 266 mil mortos. Dá 2,4% dos infectados. E o Reino Unido, que está com 124 mil mortos, está com 2,9% de infectados, ou seja, com todos os laboratórios, avanços científicos, Universidade de Oxford, etc., lockdown, está com uma situação pior que o Brasil. Tanto que a Índia tem, em mortes por milhão, 114, o Brasil tem 1.247 e o Reino Unido tem 2.828 mortos por milhão. Aí eu disse para vocês perguntarem o que está acontecendo com a Índia. Então a gente vai ver lá um exame, um laboratório na Universidade de Liverpool. Aí examinaram, revisaram 11 pesquisas sobre aquele tratamento de piolho que existe há muito tempo. E verificaram que reduz pela metade a hospitalização e a sobrevivência aumenta em 83%. Aí o pessoal lá daquele estado de Uttar Pradesh, que tem tanta gente quanto o Brasil, só um estado indiano, aí o governo do estado resolveu distribuir, deu esse remédio do piolho para 200 milhões de indianos que lá moram. Eles estavam num pico de 85 mortes por dia em setembro do ano passado. Depois da aplicação, despencou. De 85 mortos por dia, agora tem 20. É do tamanho do Brasil. Aliás, tamanho do Brasil. Tem a mesma população do Brasil, praticamente a mesma. 20 por dia. E as infecções diárias, que eram 7 mil por dia, em setembro, caíram para 2 mil e pouquinho. Tem a mesma população do Brasil. Deu para entender a diferença que isso faz? De Brasília, Alexandre Garcia.